uma associação de massa muscular e ganho cognitivo, memória. Ela vai ser o principal nutriente estrutural para a gente conseguir fazer a síntese de massa muscular. Quase 100% dos meus pacientes que não comem carne, é necessário entrar com a suplementação. E muitas pessoas cortando tudo de leite e derivados, que são uma fonte importante de proteína. Sim. E aí limita mais ainda na hora da alimentação. Nossa, mas eu não ganhei músculo nenhum e eu tô tão focada, eu tô tão certinha. Se não comer carboidrato, não tem como ganhar massa muscular. A partir dos 40 anos, a cada década, a gente perde entre 3 e 8% de massa magra naturalmente. Que ele precisava de um suplemento, precisava, mas não antes do almoço. Tem uma quantidade de proteína que a gente tem que comer por dia? Minha barriga tá crescendo, eu tô ficando quadrada, tô com dificuldade para ganhar músculo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela me disse assim, eu como bastante proteína, mas não vejo resultado nenhum. E aí eu percebi que essa dúvida não é só dela. Basta abrir as redes sociais para encontrar dicas sobre whey, creatina, dietas ricas em proteínas e promessas de ganho de massa muscular. Mas no meio de tanta informação, a pergunta que fica é: o que a gente precisa comer para ganhar massa muscular de verdade? É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Gabriela Prando, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e nutrigenética. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Tá aqui também, gente, a doutora Larissa Vieira, que é médica endocrinologista. Titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, atua com emagrecimento sustentável, menopausa e doenças hormonais e metabólicas. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso te receber, doutora. Gente, tá aqui também, ó, ela, a doutora Simone Lima, médica geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em ensino e saúde e professora universitária. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Simone. Obrigada, Nicele. Obrigada, Izzy. Olha só, parabéns pelo tema, viu? Que chega no consultório tanta dúvida, então espero esclarecer, ajudar a esclarecer um pouquinho dessas dúvidas. Ai, tem muitas, viu, doutora? Muitas. E, gente, ela, Isabela Hoffman, sempre presente? Sempre presente. O tema de hoje é muito bom, mas antes eu quero convidar você aí já a seguir o nosso Instagram, @debem.tv. Página nova no Instagram com muito conteúdo especial e diferente que você encontra só lá. É, exatamente. O recado da Isa é importante, hein? @debem.tv. Segue o nosso perfil. Aproveitar esse comecinho também para deixar o nosso agradecimento especial a Maxime Bio, que está com a gente, né? Maxime Bio, que nos ajuda a levar informação de qualidade para você que está aí assistindo. Então, um grande beijo e nosso agradecimento a Maxime Bio. E, gente, vou começar com a pergunta aqui para vocês. Eu não sei como que vocês observam isso? Mas eu tenho visto, assim, uma era de proteína, assim. Tudo que eu vejo é proteína, proteína, proteína. Eu já vi água com proteína, biscoito com proteína. É verdade. Todas as embalagens, né? A gente hoje vai no supermercado, todas as embalagens têm proteína. E a água com proteína, inclusive, eu comprei, eu te mandei, né? Pois Ela é. vem num saquinho e vem escrito, sei lá, quantos % de proteína. E aí eu queria perguntar para vocês por quê. Esses dias eu me peguei no supermercado para comprar um leite e aí eu escolhi o leite porque tinha lá 13 gramas de proteína. Aí eu peguei, aí eu falei, Será que é isso mesmo? convencida por causa disso. Eu falei, gente, eu só peguei esse leite por causa disso, mas eu preciso disso, assim, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa história da proteína. Ela é aliada à nossa saúde, ao ganho de massa muscular, mas a gente está vivendo uma era aí, tá Uma certo dependência, isso? né, de uma proteína. Não, realmente, ela é uma aliada, sim, quando a gente fala sobre massa muscular, né? Porque com a idade, né, à medida que a gente vai envelhecendo, a tendência é a gente consumir cada vez menos proteínas, né? Então, porque a pessoa ela não consegue mais ter aquele apetite daquele volume mesmo alimentar, né? E aí a tendência é ela ir consumindo cada vez menos. Por isso as águas, né? Que a água é uma questão que você não precisa de mastigar, por isso a própria suplementação. Então, realmente, essa invasão que aconteceu, não é, com relação aos produtos proteicos, foi em função de uma necessidade mesmo que a indústria alimentícia observou e, claro, tirou proveito disso, né? É um grande nicho, né? Porque se existe essa necessidade, o consumidor, quando você for escolher o leite,
consumidor ele vai optar já por foi aquele direto no que tinha escrito proteína. que tem mais proteína, né? E a gente tem que lembrar mesmo que tem uma lógica para isso, porque a proteína ela vai ser o principal nutriente estrutural para a gente conseguir fazer a síntese de massa muscular, né? Então, é importante você ter uma ingesta adequada ali ao longo do dia, né? Distribuir da forma adequada, mas é claro que não é só proteína, né? Às vezes a pessoa acha, se eu comer só proteína, vou ganhar massa muscular. E não, a gente precisa das outras fontes também. Né? Na realidade, os macronutrientes Os precisam macronutrientes. estar equilibrados, né? Que é a proteína, é o carboidrato, é a gordura, né? A gordura exatamente. A Gabriela comentou, né, que a quantidade às vezes diminui e tem muito a ver também com o processo de envelhecimento, que a gente muda a papila gustativa, a gente perde um pouquinho da papila do sal e aí a comida fica mais sonsa, porque não pode colocar muito sal por causa da pressão. E aí a pessoa fala, não tô com vontade de comer, não tô com vontade de comer nada, aí vai pro doce. Então, querendo ou não, tem a questão da papila gustativa que contribui também para uma mudança. A questão de estrutura dentária, às vezes, né? As pessoas muito idosas, elas acabam tendo, às vezes, perdendo dentes, não tem uma boa mastigação, né? Ou tem até uma dificuldade de deglutição. Isso vai comprometendo a quantidade, a qualidade do alimento que está entrando e a gente perde esse alimento estrutural. Eu sou suspeita que eu sou conhecida como a louca da proteína lá em casa. Para os meus meninos. O que tem? Você vai servir no restaurante, primeira coisa, qual é a proteína que você vai colocar? Depois você coloca o resto. Primeiro tem que ter a proteína. Então é isso, pensando em meta, pensando em processo de envelhecimento, isso a gente tem que pensar nisso. Porque as pessoas, elas conectam muito a questão da massa muscular só com a estética. Elas esquecem que a massa muscular... Esquecem bastante. Ela é extremamente importante para a longevidade, para a funcionalidade, né? As questões metabólicas que envolvem toda a questão da insulina, né? Então, a Até gente... para emagrecer, né? É isso que eu ia falar, até emagrecer. Exatamente. Precisa de massa muscular para ter metabolismo. Com certeza. Metabolismo mais ativo, né? E com o envelhecimento vai acontecendo o quê? Você vai perdendo massa muscular, você vai ganhando gordura abdominal, tudo favorecendo contra ter um metabolismo, né, bom. Então, isso aí é preservar a saúde mesmo, né? Para você levantar da cadeira, subir uma escada, carregar compras, viajar para o básico. E outra coisa também importante que a gente tem que pensar, para você ter uma reserva para um possível adoecimento, né? Então, a massa muscular vai participar disso tudo aí. Importante. A partir dos 40 anos, a cada década, a gente perde entre 3% e 8% de massa magra naturalmente. É um processo gradual e natural. Então, imagina se a gente não faz uma reserva antes Nossa, disso. tem que ganhar muito, gente. E a partir de 60 anos fica muito mais difícil a gente começar a ganhar massa magra. A partir dos 40 já é mais difícil. Dos 60, já então... não consegue ingerir por causa das papilas aí e ainda perde. Você tem que fazer sua exatamente. reserva antes. E essa reserva antes é interessante pensar na adolescência, aos 20 anos, na criança. Por isso que eu lá em casa começo desde a criança, para aprender a comer e ter esse hábito ao longo da vida. Porque o que eu vejo chegando no consultório é as pessoas com uma meta diária muito baixa de proteína. Às vezes, assim, aquele alimento, café com pão... O que mais? Vamos é o colocar café um com queijo, pão de manhã. À tarde, as pessoas comem um biscoitinho com manteiga, né? Nossa, E à noite, eu falo, gente, à noite a importância do jantar. O tanto que é importante as pessoas começarem a lanchar. E fala, jantar engorda, à noite. gente, não E aí vem engorda. também uma dinâmica que a gente tem hoje, o tal da intolerância à lactose. E aí muitas pessoas cortando tudo de leite e derivados, que são uma fonte importante de proteína. E aí limita mais ainda na hora da alimentação. Então a gente precisa falar sobre isso. Precisamos, com E certeza. agora, você trouxe um ponto, Simone, que eu queria perguntar para você. Tem uma quantidade de proteína que a gente tem que comer por dia? Tem um cálculo? Tem, existe um cálculo. Para a gente simplesmente manter a nossa massa magra, a gente precisa de pelo menos de 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, quando a gente faz um comparativo aqui, vamos pegar uma pessoa que ela pesa 100 quilos, tá? Basicamente. Então, ela precisa de 100 gramas. Quando a gente pensa num filé de frango de 100, 120 gramas, a gente tem só 24. Pensa que essa pessoa ela vai ter que comer uma porção quando a gente vai colocar em carne de uma média de 400 gramas. Aí entra a carne de frango, entra a carne de boi, o lombo do porco, né?
Porque muita gente conecta a questão da proteína com o ovo. E o ovo, né, ele não tem... substitui, né? Ele é bom, mas ele não substitui uma carne. O ovo né? vai ter 6 a 7 gramas Exatamente. de proteína. É muito bem pouco, muito pouquinho. Né? Aí você vai ter que comer quantos ovos? Na hora do almoço, eles Exatamente. trocam. Ah, não vou comer carne hoje, não vou comer um ovo. Falei, mas espera aí, 24, 25 para 6, não dá. Você tem que comer quantos ovos para você poder substituir a carne que você está tirando. Então, é importante entender isso mesmo. Sim, e não é que não pode, né? A gente pode equilibrar. Por exemplo, a pessoa está habituada a consumir ovos no café da manhã. Vamos colocar os ovos, nós vamos complementar com um iogurte, um mix de castanhas, que também vai complementar ali o volume proteico, né? Ou até mesmo, se houver necessidade de alguma suplementação, entrar com o famoso whey protein, que muita gente conhece, muita gente não sabe como usar, tem as dúvidas, né? Se pode fazer receitinha, um bolinho, uma panqueca de banana com uma proteína dentro, pode. Então, assim, tem várias, dá para comer de tudo, né? Sim. Mas com equilíbrio. A ideia, então, é colocar proteína em todas as refeições, o que eu geralmente, né, o que é o recomendado? Pelo menos 20 a 30 gramas de proteína a cada 3, 4 horas, né? Fazendo esse cálculo aí, a Nutri faz pra gente, mas é importante a gente saber também. Então, isso vai variar com idade, com quantidade de atividade física que faz, com a massa muscular, mas assim... 1 grama para manter, 1,6 até 2 gramas por quilo para ganhar, mas isso tem que ser bem distribuído ali durante o dia, né? Você não vai comer 1 grama, 2 gramas de uma vez, não vai adiantar. E bater a meta. Exatamente, né? não vale. Existe o teto de absorção. Claro. Então, a gente vai comendo, vai absorvendo, mas existe um limite de absorção naquele momento. Se eu comer 100 gramas de uma vez só, eu vou absorver um tanto e o resto eu jogo fora. Olha só, não sabia disso. Então, tem por que isso que a gente fracionar. distribui ao longo do dia para a gente atingir a meta. Ainda tem uma coisa, né? O resto, inclusive, pode virar gordura. Então não adianta. Nosso corpo, ele armazena, ele não desperdiça nada. É uma Gente, maravilha. e aí, por exemplo, na escolha da carne, falando de carne, né? Porque, por exemplo, eu tava num lugar com uma pessoa, aí ela falou, mas eu vou colocar um peito de peru ou um salaminho, alguma coisa assim, porque é proteína, eu preciso de proteína. Isso serve como proteína também? Sei lá, eu tô pensando aqui, eu vou comer uma costelinha, sabe? Assim, a qualidade daquela carne, a escolha daquela carne, ela também vai ser importante? Sim, você falou um tópico muito importante. Trouxe os embutidos para a história, vou comer bacon no café da manhã. É muito comum eles colocarem um embutido. É muito comum. E não, assim, não é uma proteína de qualidade, porque é uma proteína processada, né? Que além disso, recebe muitos aditivos para poder conservar. Então, quando a gente conversa sobre uma proteína de qualidade, a gente fala mais sobre um filé de peixe, tipo uma tilápia, um atum, um peito de frango, né? Que também existe uma diferença da carne do peito de frango para uma asinha de frango. É o que eu gosto. Uma coxa de Eu gosto da coxinha, da asinha, da tulipa. É porque é mais suculento. Porque tem mais gordura, então é mais suculento. Nossa, muito bom. Muita gente acha que o peito, ele é seco, né? Eu acho. Porque ele tem mais proteína e muito menos gordura. Nossa, então, gente. tem essa diferença, né? Tem uma diferença da gente comer um torresmo, né? Que todo mundo ama, eu sei, para o lombo do porco. Que o lombo do porco mais seco também e tem mais proteína do que o torresmo mais gordura. Então, existe essa diferença. Até da questão de caloria, né? 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias, 1 grama de gordura tem 9. Sim. Então, é mais do que o dobro, né? Então, você tem que escolher bem a proteína. Achar, vou comer qualquer proteína? Não. Até para absorver e fazer músculo, a gente gasta energia. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter um pouco de energia e tem que ter a proteína. Sim. O que eu vejo muito, às vezes, são pacientes muito frágeis, acamados, e que, às vezes, o neto, né, vai lá e fala assim, nossa, vamos dar só creatina. Aí eu falo, mas não tem energia para mais um pouco. absorver, metabolizar, construir a músculo. caloria então, também tem que ter juntos os alimentos. Por isso que a alimentação pela boca, com alimento que a gente conhece natural, ele é muito mais saudável do que, na verdade, os suplementos específicos. Mas a gente lança a mão deles quando é necessário, quando a meta não está sendo atingida pela boca de uma forma ele é normal. bom para complemento, né, doutora? Isso, não é para substituição completa. Isso mesmo. Perfeito. Cada alimento tem aí o seu
poder de função dentro do nosso organismo, né? Os carboidratos de qualidade, que a gente entra com os tubérculos, né? Que são? Batata, mandioca, cará. Então, eles vão ter essa função energética no nosso organismo. Essa é a função do carboidrato. A proteína é uma função de construção muscular, que vai acontecer também. A gente tem que falar do estímulo mecânico, né? Que são os treinos de força e resistência. E as gorduras... que a Larissa pode falar melhor. Para absorção das vitaminas lipossolúveis, exatamente. A, DK, né? Até para reparação muscular também, recuperação. Então, cada um vai ter o seu papel importante. Ali, exatamente. Né? É importante trazer, gente, porque hoje a gente vê a internet demonizando tudo, né? Não sei se você que está assistindo a gente aí agora percebe também, carboidrato virou vilão. Hoje você vê na internet as pessoas assim, né? E eu acho que você também tem essa dúvida. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, comenta aí se você também está com medo de comer o carboidrato, né? Interage com a gente. É importante que você comente o que você está achando do episódio. Você está gostando? Tem alguma dúvida? Vai colocando aí embaixo que você ajuda a gente a chegar a mais mulheres também. E essa questão do carboidrato, né? A Gabi trouxe os carboidratos simples, né? E acho que é um pouco da dúvida que as pessoas ficam. Porque quando fala, não, o carboidrato ele é aliado à nossa saúde. Então, tudo bem, vou comer macarrão porque ela falou que o carboidrato é aliado, né? A questão da gordura também. Então, só para a gente reforçar de novo o que são esses carboidratos que são aliados e quais são as gorduras boas também que a gente pode colocar na nossa dieta, na nossa alimentação. Sim. Então, os carboidratos, ela já até começou a falar ali dos tubérculos, né? Então, a batata, cará, mandioca. Né? Pode e deve fazer parte, né? Frutas também, né? Os vegetais. E em relação à gordura, atum, sardinha, salmão, a tilápia. As castanhas. Então, isso aí, o abacate, o azeite, são gorduras, são ótimas fontes de gordura, né? Que vão fornecer ômega 3, ômega 9, ômega 6. Então, a gente precisa disso para fazer os nossos hormônios, né? Produzir hormônios, absorver as vitaminas. E o ômega 3 tem um papel até na questão da recuperação, da reparação do tecido muscular, da redução de inflamação, de dor ali no pós-treino. Então, não pode ter medo nem de carboidrato, né? Mas saber escolher. E também a gordura tem que fazer parte ali, de forma equilibrada. Porque não é aquela gordura da picanha, não, né, doutora? A gordura da picanha a gente tira. Ela tem que tirar, só para deixar claro. Aquela a gente deixa de ladinho ali no churrasco. Os alimentos precisa entender que ele não é feito, por exemplo, peito de frango, a carne. Não é só proteína. No alimento, a gente tem um conjunto de substâncias. Entre elas, nesses que a gente está falando, primordial é a proteína, mas ele também tem gordura. Então, a carne tem gordura, um pouco de gordura. O frango vai ter um pouco de gordura. Vai ter um pouco de vitamina. Então, o alimento, ele tem um que prevalece, né? Muitas vezes. Mas tem o restante também. Então, essa questão de, não vou comer nada de carboidrato. Gente, é quase impossível a gente não comer zero carboidrato. Então, porque a gente fala low carb e não fala, né? Zero carb. E aí você não vai ganhar massa muscular, né? Se você não comer carboidrato, não tem como ganhar massa muscular. Como é que você vai ter energia para treinar? Como é que você vai repor seu glicogênio, né, muscular, para o músculo ter fonte ali para quebrar, para ter glicose, para você conseguir carregar o peso e hipertrofiar e depois. Às vezes as pessoas inventam de fazer, vou fazer a dieta da proteína, né? Só com proteína. E aí reclama, nossa, mas eu não ganhei músculo nenhum e eu tô tão focada, eu tô tão certinha. E assim, eu tô triste, eu não tô com vontade, nossa, eu tô cansada o dia inteiro. A energia não tá equilibrada com o que precisa do gasto. Gente, e isso é verdade, porque eu inventei de tirar algumas coisas do jantar para mim, né? Eu falei, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Ou no outro dia eu acordava sem forças para ir mesmo, assim. E aí eu ia para academia malhar, e aí qualquer exercício eu ficava assim, ai, acho que eu não vou dar conta, acho que eu não estou dando conta. E assim, aí eu falei assim, nossa, que estranho, o que deve estar acontecendo comigo? Porque eu sempre dei conta. E aí depois eu pensei, eu falei assim, nossa, gente, eu não, né? Alguém falou comigo, o que você está comendo de noite? Eu falei, quase nada, né? Tô tentando emagrecer, eu tô comendo praticamente nada. E é mais comum. Super importante.
importante, porque a gente fica à noite, dorme, fica muito tempo sem alimentar. Então, o organismo ele precisa manter um mínimo de glicose circulante, que é a nossa energia básica, o tempo inteiro. Se você ainda não come bem à noite, coitado do nosso corpo, no outro dia né? a gente não aguenta, gente. No outro dia eu acordava assim, sem ânimo e sem força real, assim. Eu não tô E exagerando, aí você vai não. Era sem emagrecer o quê? força. Você vai emagrecer músculo, né? Que a Aí gente não eu vou quer. perder o músculo, vou ficar Perder com as gorduras, músculo, não dá. E isso Exatamente. que a Isa trouxe, eu acho que é muito importante, porque, tá vendo, Ô, gente, vocês que são da área da saúde, para vocês é tudo muito simples, mas a cabeça da gente aqui fica assim, mas peraí, porque o médico me falou que eu tenho que ter uma alimentação leve, mas À noite. à noite eu não Sim. posso comer muito tarde, minha última refeição vai ser ali 7, 8 horas da noite, mas aí eu tenho que pensar que eu vou ficar muito tempo sem comer e essa refeição ela tem que ser leve, mas ela não pode ser sem Sem a nada. proteína, então assim, né, vamos Tem que ter um organizar. carboidrato também, porque eu organizar tinha isso tirado, aí, por isso que Essa eu não tava lenda, né? conseguindo. Que a gente toma café da manhã como rei, É. almoça, como que é? Como Uma funciona? princesa. Uma princesa E e janta à como noite plebeu. Como plebeu. plebeu. Ah, Então, assim, porque tá. é isso, maior quantidade de manhã, na hora do almoço se reduz, à noite mínimo. Mas precisa ser orientado. O mínimo talvez seja a quantidade, mas não precisa da qualidade ser ruim. E depende também do estilo de vida de cada um. A gente pega, por exemplo, semana passada eu atendi um paciente que ele acorda 4 horas da manhã para conseguir treinar e fazer o dia dele ser funcional, né? Já pensou essa pessoa jantando Nossa. né? Ele não vai É. conseguir. só 2 ovos? Como que ele vai conseguir ter energia no dia seguinte para acordar 4 horas da manhã, Isso. fazer um treino de qualidade, né, para conseguir conquistar essa massa magra? Não, gente, a gente não Tem que consegue mesmo. individualizar. E agora, falando da proteína, porque a gente falou das carnes, né, e do ovo, né? Mas o que mais tem proteínas que a gente pode inserir ali na nossa alimentação ao longo do dia, em cada refeição? O que mais? De onde que vem essa bendita proteína? Então, além das carnes, dos ovos, a gente tem, como a Simone falou, o leite, né? Então, todos os derivados, a gente encontra também proteína no iogurte, nos queijos, né? Só que sempre atento com relação à questão da proporção. Realmente, o que nós vamos ter mais proteína vai ser nas carnes. Quando se trata do ovo, do leite e dos queijos, a gente vai ter os 3 macronutrientes juntos. Então, a gente vai ter o carboidrato, Gordura. que é a famosa lactose. A gente vai ter a gordura e a gente vai ter também a proteína. Ah, então se eu tomar um leite sem lactose, ele tá sem gordura? Não, aí ele vai ter menos carboidrato. Porque ele vai ter... Na verdade, quando a gente compra alguns produtos que eles são sem lactose, eles são acrescidos da enzima lactase. Então, quando a gente lê lá no rótulozinho, Não muda tanto? ele vai ter... Não muda triste. tanto. Fiquei chateada. E eu acho sempre importante falar, quando eu converso no consultório, falo assim, olha, queijo, né? Queijo é uma boa fonte de proteína. Ah, mas tem queijos mais gordurosos, menos Tem. gordurosos? Aí o paciente fala assim, eu como uma fatia de queijo mussarela de manhã e uma à noite no misto. Tá suficiente? Nossa. Gente, se a gente pensar naquela, assim, para a gente conseguir uma quantidade boa de proteína, mínima, é quase que aquela bandeja inteira que a gente pega no supermercado tem fatiado. como, Uma é isso fatia mesmo. não vai bater meta. Ainda Então, mais de mussarela. São 7 gramas, né, mais ou e- menos, em 30 gramas de mussarela. Tem então, assim, muita querendo gente. ou não, o pessoal precisa entender. Eu tô comendo queijo, eu como uma fatia, 2 fatias no misto à noite, Não. que aí lancha misto. Não tá suficiente mesmo, tendo queijo, que é uma fonte de proteína. Não, isso e eu vou aproveitar, porque eu também amo queijo. Se eu fizer ele queimado na frigideira, é a mesma quantidade de proteína ou ele piorou demais? Se eu pegar um queijo Minas e pôr? Não, se você pôr na frigideira, tá tudo bem. Não vai mudar a proporção ali, não. Ai, menos mal, olha. Não, Mas mas no- né, gostoso. É melhor. Com Isso crostinha. Nossa, aí é vida, gente. É bom, A né, gente que é mineiro, a gente aqui não abre mão de queijo. Mas aqui, uma pergunta agora que eu também, né, a cabeça já tá assim. E para quem não come carne? Aí, pra quem não come carne, é uma questão também que precisa ser calculada, porque a gente... quase 100% dos meus pacientes que não comem carne, é necessário entrar com a suplementação. Ah, Então, a gente entra com uma Gente, suplementação. e a proteína faz muita diferença, porque eu tenho uma filha também que não come carne. Na verdade, ela não comia, porque o cabelo dela realmente enfraqueceu tanto
E ela é tão vaidosa que chegou ao ponto dela falar assim, tudo bem, eu vou abrir mão de alguma coisa, vou comer um pouquinho para ver se melhora, porque não dá para ficar assim. Mas ela comia queijo? Come queijo, queijo toma ajuda, leite, toma 3 copos de leite por dia, porque eu sempre incentivei, olha, tem que tomar, hein? Porque você tem que ter proteína. Mas tá igual a carne não é, gente. Ajuda, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma Mas coisa. existem as proteínas vegetais também. Eu já ouvi falar do grão de bico, é verdade que o grão de bico O tem grão de bico proteína? tem aporte proteico, mas é também a questão da proporção, bem como o feijão. Então, tem a proteína, mas ele vai levar junto ali uma quantidade bem significativa do carboidrato. Que é importante, porque eu falo a questão da quantidade, pensando no envelhecimento, muitas pessoas idosas, elas têm mais dificuldade de ter volume na alimentação, né? Principalmente à noite e às vezes também na hora do almoço. Para você conseguir bater meta, vamos falar assim, a mesma quantidade de proteína que você tem em 100 gramas de um bife, né? É quase que uma tigela inteira de feijão. Então, o feijão tem, mas o volume que você precisa que ingerir consumir é muito acaba maior. que você não come mais nada junto. É um pouco inviável. Então, quem é vegetariano, eu sempre gosto de mandar para nutricionista, porque é até difícil da gente estar orientando, porque vai fazer cálculo mesmo. Aí são aqueles pequenos cálculos, que vários alimentos, fruta tem as que tem mais proteína, fruta tem proteína também. Não é a mesma coisa de proporção, igual a gente falou da carne, mas tem também. Então, vários legumes, verduras vão ter proteínas. Vai ter que ver a quantidade que a pessoa come em relação a todas, fazer o cálculo e ver se é necessária a suplementação. Porque a gente tem sempre que levar em consideração também a questão da qualidade da proteína que tem em cada alimento em função dos aminoácidos, né? A gente tem uma cadeia de aminoácidos específica em cada alimento. Quando a gente pega o suplemento, hoje a gente encontra o suplemento proveniente do soro do leite, que é o famoso whey. A gente tem o bife protein, que ele é proveniente da carne bovina. O que é isso, bife protein? É como se fosse um suplemento proteico, né, proveniente da carne bovina. Aí, geralmente, é uma mistura do colágeno do boi com o músculo do boi. E aí eles fazem o pó igual faz o do leite. Entendi. Tem também da ervilha, a proteína, tem do arroz, né? Igual você O mesmo arroz disse. com feijão tem uma quantidade de proteína também, que é o dia a dia do brasileiro, né? Mas e tem sempre falta todos os aminoácidos essenciais, né? O que é aminoácido essencial? É aquele que a gente precisa ingerir porque a gente não produz. Então, o arroz com feijão, ele tem todos. Isso. Né? Então, às vezes a gente acha é uma comida arroz com básica feijão. que mas funciona, tem todos os né? aminoácidos. E tá na hora do quadro, que absurdo. Vou começar aqui com a doutora Larissa. Vai lá, doutora, conta pra gente aí um absurdo. Um dos absurdos, né, que eu já escutei. Doutora, não vou fazer musculação, porque senão eu vou ficar muito musculosa. Eu conto ou você conta? Olha, não é tão fácil assim ficar musculosa, né? A gente tem que ver a musculação como uma ferramenta de saúde, né? E não associar tanto a questão da estética. É muito difícil ficar musculosa. Olha, tem que ter uma genética e uma estratégia muito boa. Eu malho todo dia. Doutora Larissa também malha, porque eu sigo ela no Instagram, eu acompanho. E nem por isso nós estamos... Olha o músculo. Olha o músculo hoje. Então, você ganhar músculo, ficar bombada, não é fácil não, gente. É multifatorial, verdade. tá? É genético, é hormônio. É muita coisa envolvida. Muitas coisas. Muita que proteína. Muita abdicação. Verdade. Uma vida voltada a treinos. Não é essa uma horinha que a gente faz por dia, não, tá? Isso é até importante pra gente refletir, né? Porque a gente tá falando aqui sobre o que comer para ganhar massa muscular, mas a gente tem que não é só alimentação, né? O que mais faz parte desse conjunto aí para ganhar massa? O principal, assim, que eu acho é o sono. Sono. Porque a pessoa ela precisa ter aquele sono de qualidade também no horário certo. Aquela pessoa que ela dorme, sei lá, 5 horas da manhã, acorda meio-dia, ela não vai promover uma recuperação muscular naquele horário. Ela não vai produzir hormônio, né? Da forma do sono, ele é responsável pelo hormônio, pela recuperação tecidual que vocês falaram, e faz todo um processo que ajuda o anabolismo. Isso. Que é a formação de músculo, a criação de músculo. O hormônio de crescimento, né? Que as pessoas acham, já cresci, não preciso mais. Precisa para várias coisas, né? No organismo. Não só a parte pra crescer, metabólica né? toda tem influência do hormônio de crescimento, a testosterona que começa a ser produzida ali durante a
noite. Então, dormir num horário, né, adequado, acordar no horário adequado. Ter uma rotina, ter uma né, rotina, fazer higiene do sono, tudo isso é importante para ganhar e a massa atividade muscular. física, né? Que a gente fala que a ingestão de proteína, ela é a estrutura, né? A gente vai dar substrato para a formação muscular. A grande questão é que para haver a formação muscular com essa proteína que eu estou ingerindo, eu preciso do exercício. É como se eu pegasse ela e falasse, é aqui. É aqui que eu preciso, aqui que eu preciso. Então, essa associação é muito importante. Você precisa do estímulo mecânico. E você vê como que uma coisa está ligada à outra. Se a pessoa não dorme, não tem uma rotina de sono, ela vai acordar cansada, não vai querer fazer atividade física. Isso mesmo. E aí tá tudo vira ligado. um ciclo, né? Exatamente. Desregula os hormônios da fome, da saciedade também, né, gente? Então, no dia seguinte, você quer comer mais, você quer comer coisa gostosa. Você quer compensar, né, o cansaço com alimento. No mínimo 200 quilocalorias a mais no dia seguinte, depois de uma noite mal dormida. Meu Deus. A gente produz muito mais hormônio da fome e diminui o hormônio da saciedade quando a gente tem uma noite mal dormida. Então, até para emagrecer, a gente precisa dormir. É um ciclo, né? E às vezes eu acho que é difícil sair desse ciclo. Porque às vezes a pessoa está na inércia, ela não consegue dar esse passo de ir para academia, né? Mas, gente, eu falo assim, eu sempre compartilho isso. Parece que é um efeito dominó. Assim, você começa a treinar e aí você começa a se alimentar bem. Quando você vai ver, sua vida já está girando assim de uma forma muito mais tranquila. O difícil é começar, né, Nívia? A disposição. Você vira outra pessoa. Eu falo para os meus pacientes, gente, o sono faz parte do tratamento. Então, nós vamos começar a mudar o sono. Vamos começar com a higiene do sono. Se você dorme meia-noite, vamos começar a dormir às 23. Você vai começar a se organizar melhor a partir das 22. E aí a gente vai conseguindo melhorar. E descendo gradativamente. Porque eu vejo, às vezes, o paciente que dorme 1h da manhã. A família quer que ele dorma às 21. Não adianta. Não dá. Não dá para você saltar. Porque existe todo um processo circadiano em relação ao nosso organismo de acostumar. Então, você desce meia hora, passa uma semana, depois desce mais meia, não conseguiu uma. É gradual. gradual. Preparar para dormir, sem eletrônico, sem celular, sem as telas, para o organismo ir entendendo. Aí você vai para uma leitura, um ambiente mais calmo. Mais então, escuro. Isso tudo Um quarto escuro, né? Eu Evitar a acho que as cafeína. pessoas acham que dormir é uma coisa óbvia, natural, então não dão importância. E aí dorme em qualquer horário, azar, não vai mudar nada. E o peso, né? Eu e a Nica, a gente vê isso assim, todos os episódios. O sono, ele é fundamental. Demais. Não tem como, gente. E é legal você trazer isso, Isa, porque tem um monte de episódio sobre esse assunto no YouTube. Eu vou indicar para você que está assistindo a gente, então, para ir lá assistir, né? Porque Verdade. a gente já fez muitos episódios sobre sono. Tem muitas dicas de higiene do sono também, para quem quer dormir. Porque não adianta você dormir horas. Esse sono ele tem que ter qualidade, né? Senão, de nada vai valer. Não, e aí a pessoa fala, eu não emagreço. Que deve chegar muito para doutor. Demais. Não dorme. Não dorme, acorda tarde, não tem força para poder ir para academia, aí não quer treinar, aí fica naquele dia, gente. Isso eu vejo, tá? Eu vejo, assim, na minha própria família. A pessoa, ela fica presa num círculo, assim, de uma preguiça, que ela não tem força. Até para ela arrumar um almoço é uma dificuldade. Então, assim... Às vezes eu tenho um parente meu que fala assim, não, hoje eu estou muito agarrada, não sei o quê. Acorda meio-dia, aí vai almoçar 3 horas da tarde, porque é uma dificuldade para conseguir levantar para fazer um almoço. Às vezes nem vai fazer o almoço, vai pedir um almoço, já é dificuldade. Aí depois do almoço cansou tanto, conseguiu cansar, que vai descansar. Como é que pode, né? Não dá. Aí eu falo, gente, vocês precisam de ativar, porque o corpo funciona bem se ele estiver funcionando. Se ele parar de funcionar, se você sentar no sofá e se entregar, já nada. Com a pessoa estímulo, precisa né? começar. E aí eu volto um pouquinho no que a gente falou da importância da massa muscular. As pessoas, né, acham que depois dos 40, quando a gente começa a perder, e aí a gente já vem falando que é antes, que a gente tem que fazer reserva. E há uma associação de massa muscular e ganho cognitivo. Memória, ganho cognitivo, às vezes as pessoas não compreendem. Vamos trazer bem, memória. Por quê? Porque quando eu tenho uma massa muscular adequada, eu tenho uma melhor circulação. Quando eu tenho uma melhor circulação, eu elimino toxinas do cérebro, eu favoreço todo esse processo de clearance de toxina. Então, isso melhora cognição também. Os estudos têm provado cada vez mais quem tem uma boa massa muscular tem uma melhora de funcionalidade e
cognição. Olha, pra Olha você ver. Principalmente os membros inferiores, né? Sim, a nossa bomba, o coração é um super bomba, né? Nós temos uma bomba em panturrilha. Então, a gente tem que ter músculo. A nossa bomba de panturrilha é musculatura. E a gente traz isso, né, Simone? Você trouxe, assim, a doutora Laís falou um pouquinho também. A gente traz a massa muscular, a poupança, pensando que você vai criar uma reserva de músculos, porque a gente vai perder aí ao longo da vida. E também, por exemplo, uma situação que você fica internado, se você sofre uma pneumonia, uma precisa de uma infecção, uma reserva. cirurgia, um acidente, até quebrou uma perna, ficar lá imobilizado. Então, nesses né, esses eventos mais sérios, inclusive a gente falou de meta de proteína, a meta é mais alta. Por quê? Porque você está perdendo mais rápido a proteína, então eu tenho que ingerir mais proteína para fazer esse equilíbrio. Sabe um caso que para mim fica muito nítido? Quando o Kaique Brito sofreu aquele acidente, depois ele volta tão magrinho, Então, mas isso que eu ia falar. tão diferente, assim, e você percebe que eu vi algumas entrevistas de que a massa muscular, porque ele treinava, ele tinha essa massa muscular, pode ter Era reserva, salva a vida sim. dele ali, Sim, né? mesmo, e salva a vida. Às vezes, dependendo de como o paciente chega, a gente pensa em prognóstico. Esse paciente não vai dar conta de uma internação no CTI, ele não vai dar conta de sair do CTI. Se ele for entubado, ele não dá conta de sair. Porque no momento da infecção, né, de uma fratura, de uma cirurgia, há um catabolismo, há uma aceleração do nosso metabolismo em prol de resolver o problema agudo. E aí isso consome. Se eu não tenho o que consumir, como é que fica? Nossa. Então é isso. Por isso que às vezes a pessoa que é bem bombada, digamos assim, né? Ela chega no hospital e sai muito magrinho, ela conseguiu sair. Às vezes, se não tivesse aquela massa Nem ia muscular, sair. não Nem ia ia dar sair. conta de sair. Gente, é muito sério mesmo, né? É sério e a gente acende um alerta que a gente fica preocupado, correr Temos atrás. que cuidar. Vamos fazer nossa poupança, né? Nosso patrimônio. Ao longo da vida, ensinar as crianças para elas já pensarem nisso. Verdade. E vamos seguir com Exatamente. os absurdos, que eu tô na curiosidade aqui. Vamos lá, Gabi, conta pra gente um absurdo. Ai, teve uma vez, gente, uma pessoa virou e perguntei, em conversa, assim, né? Um senhor. Aí eu perguntei sobre a questão ele estava falando sobre alimentação, a gente estava conversando sobre estilo de vida, e eu perguntei para ele como que estava com relação aos treinos, questão de evolução mesmo, de perda de peso. Aí ele falou comigo que ele não precisava frequentar a academia e treinar, porque quando ele parava no sinal, ele ficava apertando o volante do... Não, essa daí foi Essa demais. daí- Como assim? Isso aqui era treino. Não é possível, gente. Não é mentira. Eu tenho paciente, não, tem que fazer exercício físico, mas eu já faço, eu varro a casa o dia todo dia, eu varro a casa uma vez. do Então, céu. existe essa diferença de exercício, que é repetitivo, Que é o com estímulo profissional, programado, e tem né? atividade do dia a dia. Lógico, varrer é melhor do que ficar deitado em frente à TV. Mas não é um Mas erro. Gasta uma atividade energia, mas física, não né? a Exercício, ponto de né? recuperar um músculo, de melhorar essa massa muscular de forma adequada. E isso é um exercício direcionado, muitas vezes, com o profissional. Gente, eu tô mesmo. E chocada. assim, hoje em dia, a gente não precisa ter só a atividade da musculação, dos aparelhos, né? A gente tem a oportunidade de fazer um funcional, fazer um pilates, Sim. né? Os treinos de yoga hoje em dia estão cada dia mais. Treino de yoga passou daquela fase também, que era só respiração e tal. Nossa. Hoje, trabalha muito a parte muscular. Pode falar, Gabi? Eu e a Isabela, a gente foi no aulão de yoga, a gente Não deu conta, né? Eu não dei conta. É muita Você isometria, chega achando vai né? ser moleza, né? Trabalha muito abdômen. Não, a Niquele fechou o olho lá para poder fazer uma série de exercícios. Aí, na hora que ela abriu, ela, cadê a Isabela? Eu falei, fui descansar o dedo. Minha filha, um tempo, eu não dou conta, não. E a pandemia trouxe pra gente o acesso maior aos exercícios. Então, hoje tem plataformas online de exercício. Eu não Consegue consigo fazer sair de de casa. casa. Não, você consegue entrar numa plataforma, acessar um personal, acessar um grupo de pilates, acessar um grupo de yoga e vai fazer sozinha na sua casa. Claro, tem que tomar os cuidados para evitar lesão muscular, exercícios que se você não estiver dando conta, é melhor pessoalmente, mas ainda uma forma de consegue, começar. Alternativa bem interessante. Eu falo que o difícil, Simone, é a pessoa começar, Sim. ter a disposição para fazer. Porque a alternativa hoje tem muita. gente. Inclusive, tem programa sobre atividade física em casa lá no Programão, inclusive. vários. Dá para maratonar lá nossos programas com muitas dicas para você que está aí assistindo a gente. Simone, absurdos?
Tem, lembrei de um assim ótimo. A família trazendo a pessoa idosa lá no consultório. Papai não quer comer o almoço, é um absurdo. E ele não come o almoço, e ele está ficando fraco, né? Vamos ver a rotina de alimentação. Aí acordava às 10, tomava um café da manhã reforçado. Quando era mais ou menos 11h30, davam para ele um shake de whey protein. Aí, 12h30, queria que ele almoçasse. Não tem jeito. Ah, entendi. Não tem jeito. Então, assim, a gente não consegue, antes da refeição principal, vamos colocar assim, você fornecer todos os nutrientes, você dá uma saciedade para o paciente e quer que ele coma mesmo assim. Então, eu considero isso um absurdo. Então, a gente precisa reorganizar. Que ele precisava de um suplemento, precisava, mas não antes do almoço. Não naquele horário. Da tarde, né? Às vezes, o horário que é usado o suplemento é que a gente precisa deslocar. E nunca antes de uma refeição. O melhor, igual a gente falou, é ter alimentos na refeição. Não foi suficiente, posteriormente, em um outro momento, você faz o suplemento. O ideal é a pessoa se alimentar, depois que ela está saciada, ela complementa. E o que eu vejo muitas vezes é isso, é substituição da refeição por um suplemento. E não vale a pena. O pessoal fala que substituir é só quando você não tem outra alternativa, né? Por exemplo, você está na rua, aí não tem o que fazer, você come uma barrinha de proteína, alguma coisa, né? Faz isso de rotina. Não dá. A alimentação sempre vai ser, o alimento, né, vai ser primordial e a ideia é que realmente o suplemento ele entre com uma alternativa para quem não consegue alcançar o volume. Quando a gente pega uma pessoa que precisa de consumir 5.000 calorias, vamos colocar um atleta, tem que consumir 5.000, 6.000 calorias por dia. Tem que usar. Né? Tem uma rotina de treino que exige muito tempo, exige muita demanda também. Não dá tempo de preparar todas as refeições. Quando a gente fala de comida, aí a gente precisa de entrar com a base da suplementação. E muitas vezes não é só suplementação proteica. Isso. Tem gente que a gente tem que entrar com suplementação. Muito importante, também com base de carboidrato. Sim. E pessoas também, quando a gente pega o horário de suplemento, as estratégias nutricionais que a gente usa para cada caso. Vai tomar uma proteína depois que sai da academia, porque aí vamos colocar o contrário. A pessoa treina no final do dia, sai da academia com muita fome, vai chegar em casa e vai fazer o quê? Comer tudo que vê na frente. Não vai conseguir esperar o horário do jantar. Então, para essa pessoa é interessante ela tomar, por exemplo, um whey protein depois do treino, que aí ela vai chegar em casa mais saciada, com calma, para poder preparar o jantar dela. Isso mesmo. Sem ter aquela compulsividade, aquele descontrole naquele momento. E tem pessoas também que, por exemplo, a gente usa estratégia de colocar a suplementação antes da refeição, que são as pessoas que comem um volume muito grande e buscam um déficit calórico. Então, é interessante, por exemplo, colocar uma fibra para essa pessoa antes dela fazer a refeição. Porque ela vai ficar mais saciada antes dessa refeição. Vai diminuir o volume. E vai diminuir o volume do alimento. E de suplementação para poder repor, por exemplo, proteína para massa muscular, o que você indica assim, que a gente pode consumir sem ser o whey protein? Porque o whey protein é muito famoso já. Tem algum outro? Então, de proteína que a gente pode consumir, tem várias fontes, né, de suplementação. Que eu estava dizendo antes, que é a questão do whey, que é do soro do leite, o bife, que ele é da carne. Colágeno, hoje, está muito falado sobre essa suplementação. Tem whey que já vem com colágeno, né? Tem whey que já vem com colágeno. Tem também uma proteína que está super famosa, que é da fava, que é o famoso Pepti Strong. Eu já ouvi que falar. está sendo muito falado também. E a própria creatina, né, que é um sinalizador anabólico. Mas, claro que sempre com um auxílio nutricional, com uma prescrição, com uma indicação. Eu sempre falo, gente, o que é bom para um pode não ser para o outro. Exatamente. Então, sempre suplementação com cautela e indicação de profissional habilitado. Depende do paciente. Às vezes ele precisa, ele está perdendo muito peso, não está comendo. Não vou dar só creatina ou whey. Eu vou dar um suplemento mais completo, um suplemento geral, tá? Mas não, esse daqui já tem uma alimentação boa, mas eu preciso bater meta de proteína. Aí eu coloco já outro tipo de suplemento. Então, esse entendimento da diferença deles é importante. Porque a pessoa não está comendo nada, o whey não vai resolver, né? Exatamente. E pensando até, né, na questão do whey ali, para eu saber
se eu posso incluir o whey na minha rotina, eu preciso de um acompanhamento mesmo, uma nutricionista, avaliar, tudo isso. Porque, né, eu vejo na internet tanta discussão, assim, whey antes do treino, whey depois do treino, whey no bolinho no café da manhã, whey à noite. Então, assim, que aí eu já fico até perdida, assim, eu acho que a internet hoje, ela é muito boa, muito aliada, traz muitas coisas boas para nossa vida, acrescenta muito, mas ela também deixa a gente meio doido, né? Muita desinformação. Eu vejo que as pessoas demonizam tudo, assim. Então, às vezes eu abro a internet, aí tem alguém falando, creatina é ótimo, todo mundo tem que tomar. Aí eu vou de novo, porque creatina é horrível, vai ter não sei o que lá no rim, não sei o que, não sei o que. porque whey protein é não. Agora não é. Ou tem aquela moda dos shakes também, todo mundo anda com um shakezinho na bolsa de proteína porque também. É prático, né? Gente, aí entra a que praticidade. confusão é essa? Como que a gente se encontra no meio de tudo isso? Porque é muito da individualidade, né? Aí você vai encontrar, por exemplo, uma nutricionista. Eu coloco muito minha vida em rede social. Aí você vai encontrar uma nutricionista que ela tá aparecendo lá de manhã tomando uma creatina. Aí você vai assimilar o quê? Que a creatina tem que ser tomada de manhã. Exatamente. Mas você vai pôr que ela é de manhã. E aí você vê, 2 minutos depois você acessa um outro que tá lá a pessoa falando. Mas a creatina, ela tem que ser consumida antes de dormir. Aí você acessa um outro. Essa foi a que tá qual 30 minutos antes do treino. Então, na verdade, a creatina ela pode ser consumida em qualquer horário do dia. É por isso que as pessoas ficam confusas. Aí elas olham um comendo depois do treino, um antes do treino, um de manhã, um de tarde. Consumir o que todos precisa os dias, né? Que seja todo independente dia. né? de manhã, de tarde, de noite, E cada um com a sua indicação. Com a sua indicação. Eu agora eu não gosto muito de creatina, gente. Eu acho o gosto dela muito ruim, muito esquisito. Aí o que eu fiz? Peguei um dia, fui bater meu whey, enfiei ela dentro. Agora, o horário que eu tomo whey, o horário Resolveu, que eu tomo. Eu né? também não tenho horário, não. O dia que eu vou pra academia mais tarde, eu tomo mais tarde. O dia que eu vou mais cedo, eu tomo mais cedo. Mas pelo eu menos sempre você busco toma, né? tomar próximo, depois, de pós-treino, assim, depois da academia, que é o meu horário. Mas eu não sou apegada tanto também horário assim rígido, não. Eu penso assim, nossa, hoje eu acho que eu vou ter que tomar um whey, porque realmente eu não comi o tanto de proteína que eu deveria comer. Esse entendeu? equilíbrio que é importante. A Acho que Gabriela tem que ter um falou, tem que ter filtro, né? indicação e o horário vai depender de Da qual sua exercício rotina. que você faz, da sua rotina e qual que é o objetivo. E da Porque, estratégia também, né? Uma coisa que é importante, para cada momento de vida, a gente tem um gasto maior ou menor de acordo com hormônios, né? Então, perimenopausa, menopausa, na mulher, na vida da mulher, gera um impacto muito grande, inclusive nessa parte de alimentação, de retenção hídrica, de ganho de peso. Então, tem que ter esse equilíbrio, esse olhar para esse momento. Sim. Então, nessa fase, né, da perimenopausa, é muito comum, a mulher chega, gente, no consultório e fala assim, doutora, eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, eu estou comendo igual, eu estou treinando igual, minha barriga está crescendo, eu estou ficando quadrada, eu estou com dificuldade para ganhar músculo. Gente, super comum. Mas é verdade mesmo, tem uma explicação para isso, né? Tem uma alteração hormonal e em decorrência da queda do estradiol, principalmente, a mulher começa mesmo a acumular gordura na região visceral, começa a perder massa muscular, tem uma alteração até no hipotálamo com a queda do estradiol, que ativa vias que a gente chama de orexigênicas. Então, essa mulher, ela tem mais fome, ela tem mais food noise, que é aquela coisa de ficar pensando em comida, o docinho. Aquele barulhinho, né? O de barulhinho. comida, o que eu vou comer? Não, acabei de comer, mas o que eu vou comer? Qual é a próxima refeição? Então, realmente, altera. Gente, não dá. E o que é estimado? Que na perimenopausa, a mulher ganha ali meio quilo por ano. Pode ser uma média ali de 2 a 8 quilos nessa perimenopausa e de circunferência abdominal 0,9 centímetros, gente, por ano. Imagina. E que Nossa, isso muita aumenta coisa. a cardiovascular. Então, Isso. E aí que entra essa questão da resistência insulínica. Quando você ganha gordura visceral, você tem uma redução ali da sensibilidade, perdendo músculo também, você tem uma redução da sensibilidade insulínica, porque o músculo é um tecido que capta muita glicose. Então, ela fica predisposta a ter diabetes, ela fica predisposta a ter, às vezes, o colesterol, que era a vida inteira lindo, um LDL maravilhoso, chega na perimenopausa, colesterol alto. o estrogênio tem associação com muitas coisas. Com tudo. As pessoas acham que é só não menstruar. Mas não é só não menstruar. Aí começa- Essa, inclusive, é uma a parte cadeia. ótima. Entendeu? O resto que vem junto O resto é que é bem péssimo, né? complicado. Então, o risco de hipertensão, o risco cardiovascular. Então, é isso aí, é trabalhar antes. Doutora, a minha tia reclamou comigo ontem. Ela falou assim, nossa senhora,
um tempo atrás, eu vestia 36. Agora, o 36 até serve na perna, mas não abotou. Então, eu já tô no 40, 42. Porque esse pedaço aqui, ó, engorda. Exatamente. E ela é magra. Aqui, às vezes a pessoa fica com o IMC normal, mas na hora que você vai ver o percentual de gordura altíssimo. Eu tenho pacientes que às vezes faziam consultas assim, anuais, a cada 2 anos, para fazer exame, tem uma rotina de treino, alimentação, tudo bonitinho. Aí volta depois de 2, 3 anos com essa queixa. Gente, na hora que a gente vai fazer a bioimpedância, não, assim, é uma tristeza. Nítido, a alteração. Às vezes ela até preserva a massa muscular, porque ela está treinando, mas a gordura, aí a gordurinha visceral alta, percentual já alto. sinaliza ali, né? E o que a pessoa E a menstruação vai começando a ficar fazer? irregular. O que a pessoa vai fazer para resolver isso? Porque, assim, dá pânico, né, Nikele? Eu ia perguntar exatamente isso, porque pelo que você fala, tudo que a gente fala aqui no De Bem sempre, alimentação saudável, atividade física, gerenciamento do estresse, qualidade do sono, ingestão de proteína, para essa mulher, então, vai ser fundamental, né? Fundamental, E complementando até essa pergunta, eu queria saber, e para aquela mulher que não fez nada? Né? Não começou aos 20? Como que ela vai fazer agora? Aí começar para ontem. As pessoas Tem que... tempo, dá tempo. E aí aumenta o risco da sarcopenia também, né, nessa fase, porque ela está acumulando gordura, ela está perdendo massa muscular, mas é começar, é isso aí, é começar. Dieta e academia. Dieta, academia e, gente, reposição hormonal também, quando bem indicada. Terapia hormonal. A terapia hormonal, ela não engorda, tem muita mulher que acha que engorda, ela não engorda e nem emagrece, mas ela vai ajudar nessa questão de não acumular tanta gordura, entendeu? Na região visceral. E as pessoas então, assim, ainda demonizam muito, né? Igual você falou na internet, a terapia hormonal. Por causa de câncer de mama, né? E hoje os estudos já mostraram que isso caiu por terra. Tá? Exatamente. A gente está falando de terapia hormonal indicada por médico, que foi avaliado, afastado, né? Os problemas que não podem tomar a terapia hormonal. Não estou falando de chip da beleza. Não. Que esse sim pode demonizar, eu concordo. Eu que é também. bem complicado, porque aí é uma quantidade de hormônio muito excessiva, e aí sim está associada a câncer de mama. Mas a terapia hormonal para uma mulher na perimenopausa, nas doses reposição, adequadas, né? melhora a qualidade de vida, diminui o risco cardiovascular muitas vezes, ajuda em todo esse processo. Então, tem uma indicação muito boa. E o ideal é que seja iniciado na janela de oportunidade, né? Que é quando a mulher começa ali a apresentar os sintomas, né? Se tiver a indicação, mas pelo menos ali, ela parou de menstruar, então nos primeiros 10 anos após a última menstruação ou até os 60 anos. Então tem que ser bem avaliado. Muitas vezes ela vai começar a usar antes na perimenopausa porque a qualidade de vida fica péssima. Você começa a usar, a mulher melhora. Tem que ter esse acompanhamento. Eu acho que ter essa orientação, né, é muito importante individualizar também cada caso. Meninas, a gente está no último minutinho de programa, tinha tanta coisa para a gente conversar, mas eu queria aproveitar esse momento final para vocês compartilharem, assim, 1 minuto para a gente dividir aqui dicas. Pensem aí, uma mulher que quer ganhar massa muscular, né, quer viver bem essa fase. Vamos começar com a Gabi. O que você deixa de dica, Gabi? Para essa mulher que a qualidade de vida, o estilo de vida é fundamental. Quanto melhor for a qualidade de vida, a alimentação, o treino físico, tá? Deixar de lado a bebida alcoólica, fumo. Quanto melhor for a qualidade de vida dessa mulher, menos sintomatologia ela vai ter. Perfeito. Arrasou. E você, doutora? Minha recomendação: coma proteína em todas as refeições, 20 a 30 gramas. Não negligencie os carboidratos, eles são importantes, os carboidratos de boa qualidade. Treine pelo menos 2 vezes na semana, gente. Um bom treino, ele tem o seu lugar, né? Então, se atente à questão de execução, de carga, né? Porque isso aí vai te fazer ganhar massa muscular. Perfeito. É isso. E você, doutora? Eu vou colocar aqui, tem um objetivo. Comece pelo seu objetivo. Se o seu objetivo for longevidade, toma atitude hoje. Comece pela alimentação, pelo exercício físico, mas comece. Qual é o objetivo? Meu objetivo é chegar bem quando eu tiver 70, 80, que a expectativa de vida já está chegando lá. Então, eu preciso começar hoje. Quanto antes, melhor.
Verdade. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Precisa ficar. Gente, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês. Aprendi muito hoje. Dicas que vou levar para minha vida aqui. A gente vai ter que marcar uma parte 2 dessa conversa, porque ficaram umas coisinhas pra trás, né? Mas muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Espero que voltem. Obrigada. E para você que ficou aí, ó, depois de tudo que a gente conversou aqui hoje, eu acho que fica uma grande reflexão. Cuidar dos músculos é cuidar do futuro. Muitas vezes a gente pensa em ganhar massa muscular apenas como uma questão de estética, né? De mudar o corpo, de vestir uma roupa, se sentir melhor. Claro, isso também faz parte. Mas a massa muscular está relacionada à nossa força, à nossa autonomia, à nossa qualidade de vida ao longo dos anos. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. Para você continuar essa conversa com a gente, acompanhe lá no Instagram, @devem.tv. Lá você encontra dicas, cortes dos episódios e muito conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. No YouTube você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!